No sábado acordámos com uma notícia que parecia saída de um filme, mas que é bem real. Os Estados Unidos lançaram uma ofensiva militar direta contra a Venezuela e anunciaram depois a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, retirado do país por via aérea. Uma operação sem mandato internacional, sem mediação diplomática e sem ambiguidades quanto à sua autoria. A pergunta impõe-se desde o primeiro minuto e é impossível fugir dela. Estamos perante um ato de libertação ou perante mais um episódio de mera violação grave da soberania de um Estado? É exatamente esta tensão que dá nome ao episódio de hoje. Herói ou vilão? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 78 do Política que Interessa. Venham comigo. Bem, para percebermos como é que se chegou aqui, é preciso recuar ao início de 2025, o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Desde então, a Venezuela voltou a ocupar um lugar central na política externa norte-americana. Primeiro, com a classificação de organizações criminosas venezuelanas como grupos terroristas. Depois, com o aumento da recompensa pela captura de Nicolás Maduro. Mais tarde, com sanções totais ao petróleo, encerramento do espaço aéreo, movimentação naval e aérea no Caribe e autorização de operações especiais no próprio terreno. Não foi um ato isolado, foi uma escalada longa, gradual e claramente planeada. A justificação oficial apresentada por Washington foi o combate ao narcotráfico, em particular ao chamado Cartel de los Soles ou Cartel dos Sóis. Não se trata apenas de uma organização criminosa clássica, com hierarquia bem definida e uma liderança única, mas sim de uma rede difusa incrustada no próprio Estado venezuelano, que envolve setores das Forças Armadas, obviamente, e associada não apenas ao tráfico de droga, mas também à mineração ilegal do ouro e ao contrabando de combustível. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de ser o principal responsável político desta mesma rede e classificam-na como organização terrorista estrangeira, algo que no sistema jurídico norte-americano abre o caminho para ações diretas fora do território nacional. Ainda assim, os dados disponíveis são contraditórios. Porquê? Porque relatórios internacionais indicam que a Venezuela tem um papel relativamente marginal no que toca ao tráfico direto de cocaína para os Estados Unidos, enquanto as autoridades norte-americanas afirmam que estes fluxos são reais e muito superiores ao que é oficialmente estimado, incluindo também fentanil e rotas protegidas pelo próprio regime. Esta contradição alimenta assim a suspeita de que este argumento das drogas usado pelos norte-americanos, embora exista, não explique tudo. E é aqui que entram os interesses estratégicos e geopolíticos. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e tornou-se, nos últimos anos, um ponto óbvio de presença russa e chinesa numa região que os Estados Unidos sempre consideravam super sensível para a sua segurança e influência. Avançando para o ataque em si, que ocorreu na madrugada de sábado, com explosões em Caracas, fumo visível sobre a capital, aeronaves a baixa altitude e falhas generalizadas de eletricidade. Poucas horas depois, Trump anuncia publicamente que Nicolás Maduro tinha sido capturado, juntamente com sua mulher. Mais tarde, confirmou que foi levado para território norte-americano e entregue posteriormente às autoridades dos Estados Unidos, sendo assim formalmente acusado de narcoterrorismo. Do ponto de vista do direito internacional, a situação é relativamente clara, não há aqui brechas para dúvidas. Não houve autorização das Nações Unidas, não houve legítima defesa imediata e não houve também qualquer convite por parte de uma autoridade venezuelana reconhecida. Estamos, objetivamente, para já, perante uma violação da soberania de um Estado. Sim, isto é um ataque a um Estado soberano. Sim, isto não respeita, obviamente, o direito internacional. Sim, cria um precedente perigoso. Mas há uma realidade que não pode ser ignorada. A Venezuela é um país dominado há anos por um ditador. Nicolás Maduro governa sem eleições livres e justas, reprime a oposição, controla as instituições, instrumentaliza as forças armadas e é responsável por uma das maiores crises humanitárias da atualidade, com milhões de refugiados espalhados pela América Latina e pelo mundo. Quando um povo está encurralado durante tanto tempo, a discussão deixa de ser apenas, a meu ver, jurídica e passa a ser profundamente humana. Há quem diga, obviamente, e com razão, que os Estados Unidos só lá foram por causa do petróleo.
Provavelmente sim, foram, mas vamos ser honestos, eu nunca vi nenhum país agir apenas pelo bem comum, sem retirar benefício próprio, nunca! Nem as maiores democracias, nem potências que se dizem super morais, nem ninguém. A política internacional não funciona por altruísmo, funciona assim por interesses. E digo mais, se Trump não tivesse interesse estratégico e económico na Venezuela, Nicolás Maduro provavelmente ainda estaria no poder. Esta é uma verdade. É desconfortável, possivelmente, mas é a realidade do mundo em que nós vivemos. E é com isto que nós temos de fazer a análise e a nossa abordagem, a minha abordagem no caso, vai partir daqui. Bem, e é neste contexto que entra a reação da oposição venezuelana. Marina Corina Machado, principal líder da oposição e vencedora do Nobel da Paz 2025, surge publicamente a exigir que Edmundo González assuma imediatamente o poder. Para a oposição, a transição não precisa de ser inventada agora, porque, segundo os mesmos, já aconteceu nas urnas em 2024, falámos aqui isso, quando González concorreu no lugar de Machado, porque estava impedida de participar, e a oposição afirma ter provas de que venceu as eleições, embora o regime nunca tenha apresentado as tais atas eleitorais que aqui tanto falámos e que sustentassem a vitória proclamada de Maduro. Machado pede agora às Forças Armadas venezuelanas que reconheçam Edmundo González como comandante-chefe, porque sabe que, em qualquer transição deste tipo, quem decide o futuro imediato do país não são os discursos internacionais, mas sim o controle efetivo do poder interno. O problema é que, ao mesmo tempo que Trump não se apresenta como alguém disposto a simplesmente retirar Maduro e sair de cena. Pelo contrário, o mesmo afirma que os Estados Unidos ainda estão a decidir o futuro da Venezuela, admitiu uma administração americana temporária do país e deixou claro que haverá um envolvimento super direto dos norte-americanos na indústria petrolífera venezuelana. Não estabeleceu prazo, não explicou nenhum tipo de mecanismos e não garantiu que a liderança emergente será escolhida exclusivamente pelos venezuelanos. Este ponto é essencial, mais sensível de todo o processo, porque uma coisa é derrubar apenas um ditador, outra é decidir depois quem governa a seguir. Ou seja, derrubar um ditador e impor escolhas a um país não é o mais correto, mas é isto que nós vamos ter que perceber o que vai acontecer no futuro. Agora, pegando um bocadinho na política portuguesa, porque este dilema refletiu-se de forma clara nas reações dos candidatos presidenciais portugueses. André Ventura foi o único a validar sem reservas a ação militar americana, assumindo que a captura de Maduro representa automaticamente uma mudança de regime e um sinal positivo para a liberdade na região. Já Henrique Gouveia Melo adotou uma posição mais cautelosa, considerando que a operação ilegítima do ponto de vista internacional, mas admitindo que o resultado pode ser positivo ou negativo, dependendo se emergir ou não um governo legítimo ou apenas um governo que considera fantoche, alertando ainda para o caso, para o risco de conseguirem legitimar intervenções semelhantes noutro tipo de contextos. Coutinho de Figueiredo foi mais ambíguo, criticando a violação do direito internacional, obviamente, mas reconhecendo que a comunidade internacional falhou em lidar com a ditadura venezuelana. Luís Marcos Mendes preferiu esperar por mais informação, embora tenha admitido que esta intervenção dificilmente respeita o direito internacional, disse algo que todos sabemos, ou seja, já seguro seguiu um bocadinho o mesmo registro, sublinhou tal o princípio da defesa do direito internacional e manifestou preocupação com a comunidade portuguesa no país. Mais à esquerda, a condenação foi total, com críticas duras à intervenção e ao risco de normalizar este tipo de agressões entre Estados. Há quem diga, eu preferia celebrar a queda de Maduro sem intervenção dos Estados Unidos. E eu, obviamente, compreendo essa frase. Compreendo-a do ponto de vista ideal, moralmente confortável. Mas a política não é o mundo do eu preferia. É o mundo que acontece quando um regime rouba eleições, sequestra opositores, tortura cidadãos e fecha todas as vias internas de mudanças. Ou seja, os venezuelanos foram votar. E quando votaram, as eleições foram roubadas. A partir desse momento, a ideia de uma queda limpa, endogénea e pacífica deixa obviamente de ser uma expectativa realista. Também tenho visto nos últimos dias que se tem feito uma comparação apressada entre a Venezuela e a Ucrânia, ou entre a Venezuela e outros conflitos recentes. Estas equivalências não se sustentam. A Ucrânia, com todas as suas fragilidades, não era um regime que roubava eleições de forma sistemática nem governava através do terror interno.
procurava segurança e prosperidade para o seu povo, obviamente, enquanto a Venezuela, pelo contrário, já tinha perdido aquilo que, em termos clássicos, se pode chamar legitimidade política. Usando apenas uma ideia antiga, mas útil, já tinha perdido o mandato do céu. E quando um regime perde completamente este mandato, a legalidade deixa de coincidir com a moral. E é aqui que eu consigo assumir claramente uma posição. Porquê? Cada vez mais tento avaliar estas decisões políticas pelos resultados e não olhando apenas pelos processos. Ou seja, uma lei não é boa em si mesma só porque respeita teorias impecáveis. Se os resultados dessas teorias impecáveis vão perpetuar injustiça, miséria e opressão, então esta legalidade de implementação transforma-se num escudo para o mal. O direito internacional, neste caso, não estava a proteger de todo o povo venezuelano, estava a prolongar uma ditadura, uma oligarquia corrupta e um sistema de repressão completamente ligado, muito profundo na Venezuela. Se esta intervenção parar a ditadura chavista madurista e permitir eleições reais e devolver prosperidade aos venezuelanos, então será objetivamente um bem, mesmo que tenha sido juridicamente imperfeito. Isto não é defender imperialismos bons, nem normalizar este tipo de intervenção norte-americana, que foram intervenções arbitrárias. É reconhecer que a política internacional vive num conflito permanente entre legalidade e legitimidade. E quando as duas se separam durante demasiado tempo, alguém vai acabar sempre por agir fora da moldura legal. Não porque seja virtuoso, mas porque este vazio se torna completamente insustentável. Trump não é um herói moral, agiu por interesse, obviamente, por cálculo estratégico, por poder, mas não invalida que o efeito concreto da sua decisão, da sua ação, possa ser muito libertador para um povo inteiro e, sendo muito claro, é isso que me deixa muito feliz. E é aqui que termino, porque a grande pergunta não é se Trump é herói ou vilão, a verdadeira pergunta é se o povo venezuelano vai finalmente recuperar o direito de decidir o seu próprio destino. Se desta intervenção nascerem eleições livres, reconstrução institucional e uma autodeterminação do povo, então este episódio para mim será lembrado como o fim de uma ditadura. Se pelo contrário tivermos nascer um governo, peço desculpa, imposto, dependente e tutelado, então apenas trocamos um tipo de dominação por outro. Ou seja, a política internacional não é um conto moral, é um campo de forças de batalha. E é por isso que este debate não é simples, é muito complexo, não é confortável e não é maniqueísta. Com esta análise, chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 78. Deixo aqui, como sempre, as minhas redes sociais. Agradecer por estarem deste lado neste que é o primeiro episódio de 2026. Desejar-vos um bom ano. Obrigado novamente por estarem desse lado. Voltamos a encontrar na próxima semana. Até lá.